Já se passaram 3 meses que você prometeu que esse ano seria diferente, que esse ano você seria realmente comprometida com seus objetivos. Talvez você tenha prometido que iria cuidar mais da sua saúde, iria se alimentar melhor, fazer atividade física, estudar mais, se comprometer realmente com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento profissional. Ou então você prometeu que cuidaria melhor das suas finanças, que teria uma rotina mais organizada e assim por diante. Só que boa parte dessas promessas você até começou, seguiu por algumas semanas, mas quando surgiu aquele dia difícil, que as coisas saíram completamente fora do planejado, você acabou deixando de lado. Aí no dia seguinte você já estava um pouco desanimada, deixou de novo, e assim passou a semana, passou outra semana, e tudo aquilo que você prometeu foi aos pouquinhos sendo deixado de lado. Aos pouquinhos você foi desistindo, até mesmo sem perceber, mas os seus objetivos foram ficando de lado. E é muito fácil a gente cair nessa situação, a gente começar a desistir das coisas aos poucos, porque nós sempre vamos ter esse dia difícil em que acontecem imprevistos, que as coisas saem fora do planejado. É como se nesses dias a gente estivesse enfrentando um teste. Um teste que está te perguntando: você realmente quer alcançar esse sonho? Você realmente quer ter esses hábitos na sua vida? E aí, nesses dias que as coisas estão difíceis, que a dificuldade bate na nossa porta, é que nós precisamos tomar as decisões. Não é porque você falhou um dia que você precisa falhar o segundo, o terceiro. Só que a nossa tendência é justamente: eu já falhei uma vez, então não tem problema falhar mais uma vez. Só que é nesse momento que você começa a fortalecer o hábito da desistência. E talvez você já tenha repetido esse ciclo de desistência ano após ano. E a minha pergunta que eu quero deixar aqui é: até quando você vai continuar repetindo essa desistência? Até quando você vai ficar abrindo mão dos seus sonhos, dos hábitos que vão construir a vida que você deseja viver? Me responde aqui nos comentários. Até quando você vai ficar nessa situação? Porque não é porque você teve um dia difícil que você simplesmente precisa desistir de tudo. Você não precisa ficar cedendo a essas desculpas. Você pode sim retomar após falhar. Eu sei que muitas vezes bate o desânimo, bate o cansaço e essa vontade de desistir. Só que isso não vai te levar a lugar algum. Pelo contrário, isso vai te manter exatamente aonde você está por muito tempo. Nesse livro aqui, Hábitos Atômicos, o autor ele fala: não fale 2 vezes seguida, porque isso cria o hábito dessa desistência. Então, uma das grandes habilidades que nós precisamos desenvolver na nossa vida é a persistência, é continuar ali avançando, mesmo diante desses desafios, diante da dificuldade, diante da vontade de simplesmente desistir, de ficar acomodado. Se você quer avançar na sua vida, se você quer conquistar mais, e se você está aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você deseja alcançar mais, é necessário aprender a ser persistente. E isso não é fácil, porque nós temos uma resistência natural a avançar, porque o nosso cérebro, ele nem sempre reage de forma racional e entende que novos hábitos, que você se dedicar aos seus estudos, que você cuidar mais da sua saúde, das suas finanças, que isso vai trazer benefícios a longo prazo. O nosso cérebro, ele pensa muito no imediato, ele quer sentir o prazer, a satisfação, a realização, tudo muito imediato. E às vezes a gente se dedicar um pouquinho mais para os nossos sonhos não é tão prazeroso. Isso exige esforço, isso exige dedicação, exige que a gente rompa ali algumas barreiras. Então, existe sim uma resistência, porque emocionalmente
Nós não queremos muitas vezes avançar porque isso é ameaçador. Eu não sei o que vai acontecer se eu começar a organizar mais as minhas finanças. Eu não sei o que vai acontecer se eu estudar mais. Emocionalmente, o nosso cérebro não sabe. Claro que racionalmente nós sabemos, mas nem sempre ocorre essa comunicação. Então, sim, existe essa resistência, essa espécie de teste. Você realmente quer avançar? Você realmente quer construir tudo isso na sua vida? E é justamente nesses momentos que nós precisamos desenvolver essa habilidade de persistir, de ser resiliente. E aí existe uma diferença que nós precisamos aprender, que é entre descansar e desistir. Uma coisa é você dar uma pausa, você respirar, porque você está cansada, você desanimou. Mas outra coisa completamente diferente é você ir desistindo aos pouquinhos. Muitas vezes nós precisamos sim dessa pausa, desse respiro, para a gente até avaliar. Muitas vezes nós estamos com tanto excesso de coisas para nós estarmos fazendo ali no dia, é tanta coisa que nós queremos alcançar ao mesmo tempo, que nós acabamos ali colocando os pés pelas mãos, e isso acaba nos cansando por conta do excesso. Então, às vezes, a gente precisa parar, avaliar, para ver no que nós realmente devemos focar dessa quantidade enorme de coisas que queremos alcançar. Às vezes, tudo que nós precisamos é ajustar. É buscar novas abordagens, novas formas de realizar aquilo. Às vezes é um horário diferente. Sabe, coisas pequenininhas do nosso dia muitas vezes podem fazer uma diferença enorme para a gente continuar persistindo, para a gente ter essa força de vontade no dia a dia, ir lá e fazer o que realmente é necessário. Então, existem esses momentos que a gente precisa desacelerar para voltar com muito mais força, com uma abordagem ajustada, otimizada, para a gente avançar ainda mais. E uma das coisas que eu trabalho no meu processo de coaching é justamente essa persistência. É você não desistir porque as coisas estavam difíceis, porque você desanimou. Você pode até pausar, mas desistir, isso não vai te levar a lugar algum. Muito pelo contrário, você vai continuar repetindo ano após ano, o mesmo resultado. Porque se você deseja alcançar coisas diferentes, é necessário fazer as coisas de uma forma diferente, aprender novas coisas, novos conceitos, novas habilidades, novas formas de lidar com as situações, porque o jeito que você estava lidando até agora, ele te proporcionou os resultados que você tem hoje. Faz sentido para você? Se está fazendo sentido para você aqui, deixa um like aqui no vídeo para mim saber. Porque nós precisamos sim, muito, desenvolver essa persistência. Porque sem persistência nós não conseguimos alcançar os nossos sonhos, desenvolver novos hábitos na nossa vida. Isso é algo que eu trabalho muito dentro do meu processo de coaching. Para quem não sabe, eu tenho também o Guia da Rotina Produtiva, que é para quem deseja organizar a sua semana, planejar o seu dia, o que vai fazer, ter mais clareza em relação às suas tarefas, em relação ao que realmente é prioridade. E eu tenho também o meu processo de coaching, que aí é uma abordagem muito mais aprofundada, individualizada, em que a gente trabalha realmente essa persistência para você ser consistente ao longo do tempo, para você começar, dar os primeiros passos e continuar avançando, para você não ficar desistindo no meio do caminho. Na verdade, a gente trabalha a quebra do hábito da desistência. E se você sente que você precisa de ajuda nesse momento para desenvolver essa persistência e avançar na direção das coisas que você realmente quer alcançar, eu sempre deixo o meu contato aqui embaixo na descrição. Então me chama para a gente conversar, trocar mais ideias e para mim te explicar com mais profundidade como que é o meu trabalho. E se você sente que só está precisando organizar um pouquinho mais a sua agenda nesse momento, ter um pouco mais de clareza em relação às suas tarefas, para você continuar avançando,
eu tenho também o Guia da Rotina Produtiva, que eu também deixo sempre aqui embaixo o link dele para você acessar e saber mais informações. Porque talvez nesse momento você tenha percebido que você já desistiu de várias promessas lá do início do ano, que você foi deixando aos pouquinhos de lado. Mas eu quero te dizer que você não precisa esperar o próximo ano, o próximo mês ou a próxima semana para retomar essas promessas. Para você retomar o avanço na direção do que você quer alcançar. Você pode começar hoje. Você pode voltar hoje a se comprometer com aquilo que você realmente deseja para a sua vida. Mesmo que sejam pequenos passos. Porque vale muito mais você avançar um pouquinho do que absolutamente nada. Porque se você não está avançando, como diz no livro Hábitos Atômicos, você está em declínio. Quando nós não estamos melhorando, nós estamos piorando. Não existe um nível estável. Então decida assim, continuar, avançar. Olhe novamente para aquilo que você prometeu lá no início do ano e decida começar por uma coisa que você prometeu. Faça essa decisão. Assuma esse compromisso consigo mesmo. Aliás, me conta aqui nos comentários qual é o hábito, qual é o sonho que você vai retomar a partir de hoje. Isso também é uma forma de você se comprometer, comentando aqui no vídeo que você não vai desistir daquilo que você realmente deseja para a sua vida. E eu sei que em muitos momentos vão surgir esses desafios, o desânimo, a vontade de desistir. E tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre como crescer com os desafios, com as dificuldades do caminho. Porque muitas vezes essas dificuldades nos apontam o que nós precisamos desenvolver ainda na nossa vida. Sejam habilidades, sejam conhecimentos, aquilo que nós necessitamos aprender para estarmos crescendo e acessando todo o nosso potencial, toda a nossa capacidade. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você continuar assistindo, então clica aí, segue assistindo que ele vai te ajudar. E se você chegou aqui, compartilhe esse vídeo com um amigo. E se ainda não é inscrito aqui do canal, aproveita, se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos. Um abraço e até mais!